Olá pessoal, meu nome é Leonardo Leite, aqui é o Além da Tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre esse livro aqui que eu terminei de ler e reli e destaquei coisas, rabisquei bastante, porque eu gostei bastante dele, que é o Aprenda Domain Driven Design. É um livro bem legal que fala sobre arquitetura de software, negócios e como que a gente faz tudo, organiza tudo ali para poder chegar numa solução bem interessante. E eu não quero me alongar muito, então bora lá para poder falar um pouco sobre o livro. A explicação aqui eu vou dividir em 4 partes: o estratégico, o tático e a aplicação prática e integração e cultura organizacional. Porque o livro é bem denso, assim, são 16 capítulos e eu acho que essa divisão aqui que o próprio livro colocou já consegue passar pelo menos o início ali. E assim, primeiro uma introdução inicial, né? O livro ele foca muito na comunicação dos times de negócio e do time técnico. Ele fala muito sobre a divisão correta das responsabilidades e ele enfatiza muito que o principal ponto para poder conseguir construir uma solução adequada para o negócio é a comunicação entre os times. Um time de negócio e um time técnico tem que se comunicar adequadamente com a mesma linguagem. E nisso a gente já entra aqui na parte 1, que é o estratégico, onde ele onde ele mostra alguns conceitos principais. Os tipos de subdomínio que o negócio tem. Então tem o subdomínio principal, o subdomínio genérico e o subdomínio de suporte. O principal sendo aquele que gera renda para o negócio, é o que mexe o ponteiro, é o principal mesmo, né? O subdomínio genérico, que é aquele que é importante, mas não necessariamente mexe o ponteiro, e o suporte, que é algum fluxo ali de suporte da empresa, sabe? Ele destaca aqui também a linguagem ambígua, que é essa linguagem comum entre o negócio e o time técnico, e basicamente a linguagem ambígua ela seria a linguagem de negócio, né? O time técnico ele precisa entender o negócio, ele precisa entender os termos que o negócio fala, os jargões, para poder conseguir se comunicar adequadamente, e isso tem que refletir, inclusive, o nível de código. A mesma linguagem usada no código, no sentido de jargões, né, textos, termos utilizados, tem que ser o mesmo que é comunicado com o negócio para poder facilitar ali a comunicação. E os contextos delimitados, que é o que eu vou entrar em detalhe mais pra frente, nas outras partes, mas é basicamente a forma como a gente divide o nosso sistema, o nosso software. Um contexto delimitado, ele pode ter vários tipos de subdomínio, mas o ideal é que um subdomínio não seja dividido em mais de um contexto delimitado. E um contexto delimitado, de uma forma grossa também, eu entendi que na maioria dos casos pode ser dividido também como um squad. Um squad ele pode tomar conta de mais de um subdomínio, mas um subdomínio não pode ser gerenciado por mais de um squad, digamos assim. Destaco aqui, né, um bom design começa pela conversa sobre o problema e não pelo código. É um ponto que é pilar ali do DDD. Bom, partindo agora para a parte 2, o tático, ele destaca o DDD para favorecer esses 3 pilares: testes, manutenção e evolução. A gente conseguir evoluir nosso sistema de acordo com as necessidades do negócio, para poder conseguir dar manutenção nesse sistema e para conseguir testar ele adequadamente de acordo com o nível de complexidade. Vai ter mais pra frente falando sobre testes. Bom, e aqui ele fala alguns padrões de design, né? Script de transação é uma lógica bem simples, bem linear, bem bobinha até, e aí a gente pode ter simplesmente um script de transação que vai no banco de dados ali, faz as transações, aplica e tudo certo. Registro ativo aqui também é simples, mas já não tão simples. Ele tem uma entidade, já tem os modelos definidos, e esses modelos eles conhecem os seus próprios dados, as suas próprias regras, e eles sabem, né, coloquei aqui salvar, atualizar, deletar, o próprio domínio, o próprio modelo já consegue fazer essa gestão. Aqui os modelos de domínio, e aqui a gente já está falando de um sistema um pouco mais robusto para poder resolver problemas um pouco mais complexos. A gente já é composto ali, né, por entidades, objetos de valor, agregados, serviços de domínio onde a gente está muito mais centralizando as regras agora, porque as regras elas são mais compartilhadas em outras partes, não precisa estar no serviço de domínio e não necessariamente dentro do modelo como no registrativo. E repositórios, e cada um aqui com a sua função bem clara e dividido. E aqui eu destaco que não necessariamente é uma arquitetura em camadas, tá? Isso aqui é como os componentes da arquitetura são separados e têm suas responsabilidades. A arquitetura em camadas não é sobre isso aqui agora, apesar dele citar no livro também. E aqui no final também tem os eventos de domínio, que eu entendo que não necessariamente é um padrão de design, mas é basicamente a gente ter os eventos que o domínio vai emitindo para poder fazer a gestão ali e os registros. Né? Ele fala bastante de eventos durante o livro. Partindo agora aqui para os padrões de arquitetura. A gente tem a arquitetura em camadas, que eu até citei ali em cima, né? Que no livro ele cita como sendo a base para a maioria dos sistemas em DDD. E é bem comum também, né? Acho que é a base ali mesmo. A gente começa a trabalhar, normalmente pega muita arquitetura em camada. Portas e adapters, portas e adaptadores. E aqui a gente começa a centralizar a lógica de negócio em um núcleo fixo e injetando a infraestrutura dentro desse núcleo para poder trabalhar, mas o principal é o que está ali dentro desse núcleo, né, ports and adapters. Ele fala muito também de CQRS,
E CQRS é um ponto que ele aborda em várias partes do livro. Ele diz que na maioria dos casos é trabalhado com CQRS com arquiteturas orientadas a eventos, mas que não necessariamente é obrigatório trabalhar com arquitetura orientada a eventos, né? E para quem não conhece, CQRS é Common Query Responsibility Segregation, e aqui a gente começa a ganhar mais escala realmente para sistemas bem mais robustos, porque ele começa a dividir a base de leitura e a base de escrita, né? As commands emitidas aqui pelo command do CQRS começam a interagir direto com a base de escrita e emitir eventos, ou dependendo de como for, né? Não necessariamente eventos, realmente, preencher as tabelas de leitura para que possam ser usadas para outras finalidades, né? Isso aqui é bem interessante para a escala, porque realmente a parte de leitura ela é muito mais intensa dentro do sistema que a parte de escrita. E quando a gente separa isso aqui com bancos diferentes para escrita, para leitura, a gente começa a ter uma escalabilidade melhor, bem maior, né? Aí tem várias estratégias, né? O livro não entra nesses detalhes das estratégias. E aqui, Event Source, que não necessariamente é um padrão de arquitetura, eu coloquei aqui mais para poder lembrar mesmo, mas ele é meio que um padrão de persistência também, como é que a gente vai estruturando ali os eventos de domínio que vão acontecendo. Aqui, por último, eu coloquei padrões de comunicação, só para poder destacar esses dois últimos aqui que o evento falou, que o livro fala, né? Eu coloquei síncrono e assíncrono, porque ele cita sobre isso no livro, como que a gente faz para poder lidar com as partes síncronas e assíncronas, mas eu acho que de certa forma, bem trivial e bem simples. Tem algumas questões ali, claro, de complexidade, isso aqui pode ficar complicado sim, mas o conceito em si ele é simples, né? O síncrono ele espera acontecer e o assíncrono ele joga ali numa fila e não espera a resposta, né? Não necessariamente numa fila, enfim. Mas a ideia é essa. Aqui a gente entra em saga e gerenciador de processo, que no meu ponto de vista, eu entendo como sendo coisas muito parecidas. A diferença é que o gerenciador de processo ele costuma de acordo com o conceito do livro, né? Centralizar um pouco mais as regras de negócio dentro dele, enquanto o Saga não. E, assim, um breve resumo para quem não conhece. O Saga, ele é uma forma da gente coordenar fluxos de negócios distribuídos entre serviços diferentes. No livro, ele dá o exemplo de um sistema de agências de viagem, por exemplo, que tem que reservar um avião, o hotel e o carro. O processo Saga seria realmente conseguir fazer a transação efetiva dentro desses três eventos, dentro desses três serviços, né? E, por exemplo, ele reservou o avião, reservou o carro, mas o hotel deu ruim, falhou, ele consegue emitir um evento compensatório nesses outros dois anteriores para poder desfazer a transação e reverter, digamos assim, aquele cenário, né? Aquele evento não ficar inconsistente. É bem interessante e o autor ele mostra um pouco como é que isso funciona, né? Então uma explicação muito boa. Eu não vou aprofundar aqui porque a ideia é um vídeo só de overview mesmo. E aqui um padrão bem interessante que ele cita, que é o padrão caixa de saída, em que a gente começa a ser um padrão mais robusto para poder lidar com eventos, né? Ele começa a emitir os eventos e utilizar um barramento para poder controlar se o evento foi recebido, se ele foi lido, se ele não foi lido, para poder reenviar, se for o caso. E ele coloca como uma parte bem interessante, principalmente trabalhando com CQRS, umas coisas que ele cita ali dentro do livro. Bom, e agora partindo para a parte 3, aplicação prática, ele fala muito do tamanho dos bounded contexts, como é que a gente divide isso aqui. Lá no início eu falei, né, sobre os contextos ilimitados, e um ponto bem importante é que, primeiro, o contexto ilimitado ele é algo difícil de refatorar, é algo custoso de refatorar, então é legal que a gente não tente errar o mínimo possível dentro dele. E para começar, né, e evitar errar, o livro sugere que quando a gente tem menos conhecimento de negócio, os contextos ilimitados sejam maiores. E de acordo com o que a gente vai aprofundando melhor dentro desse conceito, a gente vai afunilando e criando dividindo mais o bounded context, né, o contexto ilimitado. Aqui, ó, começar com limites mais amplos e quando for pegando mais conhecimento, vai dividindo. E aqui, depois ele entra numa parte bem interessante, que é a escolha entre padrões de design. E aqui volta na parte de tipos de domínio, que eu falei lá na parte 1. Para poder escolher as estruturas de design, né? Então, o tipo de subdomínio, a principal, tem transações monetárias, auditoria, análise de log e tal. Então, um modelo orientado a eventos, para a gente poder conseguir reproduzir o estado da aplicação em diversos momentos da timeline, né? Conseguir navegar pelo tempo ali, de acordo com os eventos foram sendo emitidos. Se não, pode ser um modelo de domínio mesmo. É um subdomínio de suporte integrado com o subdomínio genérico. Tem estruturas de dados complexas? Não, script de transação, sim, registro ativo. Isso aqui já é uma base bem interessante e já dá um norte do que fazer. É lógico que o DDD não é uma bala de prata, né? A gente tem que entender um pouco do contexto também para poder tomar as decisões. E aqui ele entra também na parte de escolha entre padrões de arquitetura, né?
E de novo ele começa aqui com a parte de subdomínios, né? Integrado e genérico, o principal. Se for principal, ele olha novamente ali transações monetárias, logs, auditoria e tal. Se sim, ele fala que se for um domínio um modelo orientado a eventos, é QRS. Agora, se não for transações monetárias, análise de log e tal, modelo de domínio, aí ele pergunta aqui, múltiplos modelos persistentes? Sim, CQRS. Porque o CQRS, ele emite os eventos e permite com que a gente utilize esses eventos para poder construir múltiplos modelos persistentes. E aí faz mais sentido ir para o CQRS. Se não, ports and adapters ali, aquele núcleo compartilhado, que é isolado da infraestrutura para a gente poder fazer a arquitetura do sistema, né? Ele coloca aqui também a parte de subdomínio genérico e de suporte, né? Em que tem que fazer a escolha de registrativo, transação. Enfim, não vou entrar nos detalhes desse esquema aqui, não é o objetivo, mas o que eu quero destacar é o final dele aqui. Para sistemas mais simples, que utilizam, por exemplo, script de transação, ele recomenda pirâmide de teste invertida. Por que pirâmide de teste invertida, né? Aliás, antes de um passo atrás, pirâmide de teste invertida é a pirâmide para baixo. A ponta da pirâmide é maior, no caso não é a ponta, né, porque está invertida, mas a parte de cima, a maior parte da pirâmide, é o teste de ponta a ponta. Você vai testar o front-end e o back-end de ponta a ponta. Em sistemas mais simples, isso é mais barato de ser feito. Isso é mais viável de ser feito. Em sistemas mais complexos, não. E aí você consegue fazer um teste que testa tudo de uma vez, um sistema mais simples, já tem tudo testado. Então não tem muito erro. De acordo com que a complexidade começa a avançar, ele vai para o losango de teste. E o losango não é nem uma pirâmide, né? Onde o meio ali, você pensa na pirâmide de teste, o meio é maior. Ele deixa de ser uma pirâmide e vira um losango. Mas o meio da pirâmide, né, onde a parte que está maior dentro do losango, ele é a parte dos testes de integração, em que a gente testa basicamente ali um endpoint no back-end, meio que integrando o sistema ali, ver se os componentes eles funcionam bem de acordo com o esperado dentro de um determinado contexto, sabe? E para sistemas mais complexos, acaba que caindo para a pirâmide de teste convencional, onde o teste unitário é a base da pirâmide, é o maior de todos, porque é o mais viável de ser feito, né? Em grandes sistemas complexos e bem estruturados e tal, não é tão simples e que tem mudanças constantes, né? Era isso que eu estava querendo buscar. Não é tão fácil a gente fazer um teste de ponta a ponta, então o teste unitário ele acaba ocupando a maior parte da pirâmide. Teste de integração um pouco menos e para alguns pontos bem específicos, talvez a gente consiga fazer teste de ponta a ponta, né? Então, é bem interessante ter essa visibilidade aqui pelo livro também. Aqui eu anotei poder passar a estrutura de testes, que eu falei agora. E aqui a gente fala também de Event Storm. Isso aqui eu anotei para poder dizer que achei bem interessante o capítulo que ele fala sobre o workshop em que a gente faz o Event Storm. O Event Storm é um workshop para a gente poder conversar com o time de negócio, alinhar sobre a linguagem ubíqua, conseguir ter contexto, poder começar a dividir os contextos delimitados, entender o que é um subdomínio principal, o que é genérico, o que é de suporte, e realmente ter uma visibilidade total do negócio e do problema que a gente está resolvendo. Muito valioso e bem interessante, e uma curiosidade é que eu achei bem parecido com o Design Sprint. Bem parecido a forma como é feito, não o objetivo. Porque o Design Sprint também segue a mesma lógica de workshop, uma semana ali, todo mundo junto, para poder resolver um determinado problema, né? Como é que fala? Para poder criar soluções ou criar possíveis soluções para um problema que estamos tentando resolver. Enquanto o Event Storm, ele não tem o objetivo de possíveis soluções, ele tem o objetivo de entender um determinado negócio, um determinado contexto e modelar uma solução para aquele problema, para aquele contexto ali. Mas é bem legal e é um capítulo bem interessante de ler. Mudanças organizacionais. Aqui ele cita bastante sobre como lidar com a evolução do sistema. Como que a gente evolui o nosso sistema e no sentido de, às vezes, um subdomínio genérico, ele passa a ser um subdomínio principal. Aquilo que era só um suporte na empresa, ele passa a ser um subdomínio genérico, começa a ter uma certa importância maior ali dentro da empresa. E isso acaba sendo bem comum, né? Porque, principalmente no contexto de startup, onde modelos de negócio mudam, onde pivota muito. Talvez startup não tanto, né, porque não seja um bom exemplo, porque startup muda muito e um sistema um pouco mais caótico, né, mas sistemas de empresas mais estruturados também acontece de sistemas evoluírem, modelos de negócios mudarem e tal, e ter uma estrutura que absorve isso, consegue absorver isso bem, é bem legal. Ele fala também um pouco sobre como vender o DDD dentro da empresa, um engenheiro ali que está à frente de um time, como que ele convence aquelas pessoas a usarem o DDD, a conseguirem entender como é que funciona e tal. E aquele saco novo que não é bala de prata, não é a única solução que existe, existem outros modelos também que podem ser usados, mas ele vende o peixe dele aqui, né, digamos assim, para poder
vender o DDD dentro da empresa das outras pessoas. E na última parte do livro aqui, ele é mais a parte de integração em cultura organizacional, e aqui o foco é como que a gente vai estruturar e ligar algumas pontas soltas que ficaram faltando. Foi isso que eu entendi assim, né? Foi isso que eu senti mais na hora que eu li essa parte 4 aqui. Ele fala aqui sobre uma parte de microserviços bem interessantes, porque um microserviço não necessariamente é um bounded context. Inclusive, ele fala que isso é até meio errado. Um microserviço, ele pode estar dentro do bounded context, mas não necessariamente representa um bounded context. E aqui ele até cita, né, sobre o nível de complexidade do microserviço. E um ponto antes de falar disso aqui, né, é que ele fala que muito sobre complexidade global e complexidade local. Um microserviço, ele tem que ter uma complexidade local maior, uma interface simples, para ele poder absorver mais complexidade e diminuir a complexidade global do sistema. Quando a gente tem um microserviço mal estruturado, mal feito, ele costuma ter uma interface muito maior e um modelo muito raso, o que aumenta a complexidade global do sistema, porque você vai ter que ficar chamando aquele microserviço, interagindo e conectando com um banco de dados de várias partes, sincronizando, enfim, uma confusão, ele fala aqui, né, é uma grande bola de lama distribuída, mas quando a gente tem um microserviço bem estruturado, que ele coloca a complexidade local dele, centraliza e tem uma interface de comunicação menor, ele diminui a complexidade global do sistema, facilitando a vida de todo mundo. Aqui ele fala, né, essa parte de complexidade entra muito aqui, né, onde eu tirei o grande bola de lama distribuída, é exatamente o termo que ele usa, e aqui quando a complexidade do sistema, né, a complexidade local, aliás, a complexidade do sistema e a granularidade do sistema aqui do lado, né, quando a granularidade está alta e a complexidade está alta também, a gente chega na grande bola de lama distribuída. E quando a granularidade está baixa e a complexidade está alta, a gente também tem uma grande bola de lama, só que monolítica, né? E aqui ele coloca como sendo um ponto ideal, onde tem microserviços que absorvem complexidade global para o local, mas sem tá tudo junto dentro de um monolito, sabe? Enfim, é uma parte bem interessante de ler. Ele dá essa noção bem legal de microserviços e complexidade do sistema. Partindo para a próxima parte aqui, já encaminhando para o final, que o vídeo já está bem longo, a parte de arquitetura orientada a eventos. Ele entra aqui em mais detalhes sobre como modelar da maneira certa, utiliza alguns exemplos, como que a gente pode colocar nossa arquitetura realmente orientada a eventos e lidar melhor com esses eventos. Cita diferentes tipos de eventos que eu estou destacando aqui: eventos de notificação, eventos de transferência de estado, eventos de domínio, e como que utiliza cada um, como é que a gente estrutura. Achei bem interessante porque eu nunca trabalhei com uma arquitetura orientada a eventos e foi um dos pontos altos, porque eu gostei muito de ler esse livro, me abriu uma perspectiva que eu não tinha, de maneira prática pelo menos. E aqui ele entra em uma parte que é trabalhando com dados dentro do DDD, que é um capítulo bem interessante também. E ele passa pelo modelo estrela, pelo modelo floco de neve, diferença de data lake para data warehouse. Assim, um breve resumo, né? Modelo estrela e modelo floco de neve é a forma como a gente armazena os dados para análise dentro do banco, né? Então, o modelo estrela ali, ele tem uma entidade central, uma tabela de fatos, se não me engano, e as estrelas, né, que seriam as pontas, seriam as conexões ali com os dados em si, né? E aí tem uma chave estrangeira da tabela de fatos para essas tabelas da ponta da estrela. E o modelo floco de neve é a mesma lógica, só que ela se expande uma camada a mais para fora, né? Por isso que é uma estrela para um floco de neve. Bem criativo quem criou esses termos, inclusive. Mas o ponto alto aqui é que ele apresenta o data mesh como a malha de dados, né? Como sendo uma boa alternativa para separar melhor os contextos. Nesse caso aqui, imagina que você tem um bounded context em que ele tem a própria estrutura de dados dele, né? O data mesh. E aí ele consegue ter uma estrutura muito mais organizada, separada e menos bagunçada que um data lake, por exemplo, que ele até cita no livro que pode virar um pântano e, né, faz uma terminologia de com pântano para poder fazer referência a uma bagunça de dados, um data lake bagunçado. E para fechar, se não me engano, eu não sei se, não tô lembrado agora se é no apêndice ou se é realmente no último capítulo, em que ele apresenta um estudo de caso de uma empresa que ele trabalhou, de que ele tentou aplicar DDD, que ele cometeu erros e acertos, e é muito legal de ler, de absorver e de entender como é que ele aplica, sabe? Aí você começa a entender de maneira mais prática mesmo. Bom, assim, o vídeo ficou bem longo, eu jurava que eu ia conseguir fazer um vídeo mais curto sobre isso, mas eu realmente consegui passar pelos pontos que eu adicionei aqui, os pontos mais importantes. Foi bem legal ler o livro, eu recomendo bastante. Eu vou deixar na descrição. Não tem link de afiliado, infelizmente,
mas quem tiver interesse, vou deixar um link na Amazon aqui, se vocês quiserem dar uma olhada lá. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Se você achou que faltou alguma coisa e você quer agregar, você leu esse livro, ou achou que eu dei mais ênfase em alguma coisa, em outro, ou achou que eu falei alguma coisa errada, deixa um comentário aqui embaixo também, vamos trocar ideia, que é a parte mais rica ali dessa construção, né, de compartilhar conteúdo. Muito obrigado e até mais.